o medo do e se. Eu não sei se você já passou por isso, ou se a sua mente fica pensando sobre isso o tempo todo, antes de fazer alguma coisa, antes de colocar um projeto em prática, antes de tomar uma atitude, antes de se posicionar, vem assim aquela vozinha, mas e se? E se acontecer isso aqui? E é sempre negativo. E se não der certo? E se não gostarem? E se te criticarem? E se você se arrepender? Tava refletindo sobre isso, decidi agora gravar esse vídeo. Eu não ia gravar vídeo agora, eu não tô no melhor horário aqui na minha casa pra gravar. Tô com a janela aberta porque moro no Rio de Janeiro, está um calor, o verão de fato está chegando por aqui. Tem umas galinhas aqui que vão fazer barulho, mas é isso, decidi gravar esse vídeo agora. Porque eu li um comentário no meu primeiro vídeo aqui do canal, se você quiser voltar lá pra ver, que me chamou a atenção. E esse comentário diz assim: pra mim, o assunto acaba quando a pessoa fala que é cristã. Pra mim, o assunto acaba quando a pessoa fala que é cristã. E isso me chamou a atenção, esse comentário me chamou a atenção. Eu já estava refletindo sobre a gente criar hipóteses na nossa cabeça. A gente vai criando caminhos, sabe? Caminhos não. A gente vai programando os nossos pensamentos com coisas que não aconteceram. E a gente nem faz as coisas, nem dá um passo, porque já pensa que vai dar errado, ou já pensa que vai ter resistência, ou já pensa que não vai saber lidar com as consequências daquilo ali, porque a nossa ação, ela gera também uma consequência. E refletindo sobre isso, lendo esse comentário aqui, eu decidi gravar esse vídeo agora, mesmo sem ainda ter preparado um roteiro tão elaborado assim. E os vídeos aqui têm sido mais nessa pegada mesmo, de uma conversa, de um bate-papo, e eu quero muito que continue dessa forma. Mas, muitas vezes, nós fazemos isso, nós permitimos que os nossos pensamentos, eles nos levem para esse lugar de nem tentar nada, simplesmente porque a gente cria essas hipóteses na nossa cabeça. A gente cria essas hipóteses do que e se, e se, e se. Mas a gente não pensa no outro lado, que é e se der certo? E se eu aprender a lidar? Ou melhor, eu vou aprender a lidar. E esse é o ponto. Não é só pensar positivo. É claro, a gente tem sempre que pensar positivo. Tem sempre que pensar, não, eu vou fazer, eu quero que eu consiga fazer isso aqui, é isso que eu espero. A nossa expectativa, ela deve ser sempre boa, mas nem sempre é isso que acontece. E geralmente a gente tende a não ter essa expectativa tão boa. Eu sempre vou andando pra lá e eu fico torta aqui. Mas vamos lá. Então, eu tava pensando sobre isso. Não é só pensar positivo. Quando essas hipóteses vão surgindo na nossa cabeça, do e se não der certo? E se eu não souber lidar? E se eu receber muitas críticas? O que eu vou responder? O que eu vou fazer? A gente antecipa situações. É assim também por aí? Menina, comigo é assim muito. Eu sou muito assim. Eu antecipo as situações. Eu sofro antes. E o meu pai sempre conversou sobre isso comigo, sabe? Ele sempre me aconselhou muito nisso. Ele falou, Jossana, você sofre com antecedência. Às vezes na empresa, quando a gente precisa tomar alguma decisão, eu tô sofrendo com antecedência. É diferente de você projetar, é diferente de você planejar, de você idealizar, de você se planejar para viver determinadas situações. É diferente. Mas você cria aquilo ali e constrói um medo na sua cabeça e você não sai do lugar. Falo por mim. Você não faz, eu não faço porque eu crio um monte de hipóteses na minha cabeça. E se eu me arrepender de fazer isso aqui? Sabe? E isso vira um ciclo vicioso na nossa vida, a ponto de a gente viver sempre deixando para depois coisas que a gente deveria fazer e não faz. E esse comentário me chamou para esse alerta, porque eu pensei, falei, gente, se fosse há um tempo atrás, você acha que eu ia fazer um outro vídeo para postar aqui no YouTube? Você acha, recebendo um comentário desse, que não tem nada demais? Simplesmente a pessoa veio aqui e colocou a opinião dela. Pra mim, o assunto acaba quando a pessoa fala que é cristã. E eu até comentei embaixo, né, e falei, explique mais, por favor, gostaria de entender sobre isso, né, sobre esse posicionamento, sobre essa opinião. Mas se fosse há um tempo atrás, eu não ia saber lidar, eu não ia buscar meios para poder lidar com essa situação. E esse é o ponto, esse vídeo aqui acho que vai ser bem curto até. Eu quero focar nesse ponto, buscar meios para passar por determinadas adversidades, por determinados desconfortos, sabe? Gente, estar na zona de desconforto é muito difícil, nos causa medo. Tudo que a gente vai começar, tudo que é novo, nos causa medo. Justamente, se você é essa pessoa, tipo, eu que tendo a ser
assim, de ficar criando várias hipóteses, criando vários pensamentos, assim, contrários. Eu nem fiz, sabe? E as pessoas, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que as pessoas vão gostar do meu jeito? Isso é pra tudo, sabe? No meu caso aqui, o projeto novo que eu tenho trabalhado, digamos assim, ao público, né, aqui o canal, mas em qualquer coisa da nossa vida, para abrir um negócio, para nos posicionar contra aquilo que a gente acredita, como eu me posicionei logo no primeiro vídeo do canal, que eu sou cristã, e aqui, como a proposta é justamente partilhar um pouco da minha vida, tô até pensando em trazer outros formatos de vídeo, talvez em vlog ou rotina, né, dia a dia, e durante esses vídeos, no caso, durante é ótimo, né, gente? Eu não tô com a cabeça boa, não. E ao longo desses vídeos ir batendo um papo ali, eu refletindo com vocês sobre a vida. Mas se a gente sempre ficar com esse receio, se a gente sempre ficar com esse, e se eu me arrepender? E se não der certo? E se eu não souber lidar? A gente nunca vai avançar, a gente nunca vai sair do lugar. Nós nunca seremos melhores. E o nosso objetivo é esse. Eu sei que o seu objetivo também é esse. E ninguém quer, gente, viver no fracasso, sabe? Ninguém quer, ao invés de evoluir, e aqui eu não tô falando nem de recursos financeiros somente, de bens materiais, mas de evolução pessoal mesmo. Ninguém quer retroceder, a gente quer sempre avançar, quer sempre melhorar a nossa vida, quer sempre melhorar quem nós somos, a forma como nós nos relacionamos com os outros. E se fosse um tempo atrás, a Jossana de 3, 4 anos atrás, gente, eu não ia mais estar gravando vídeo aqui, eu não ia estar fazendo mais nada, eu não ia pensar em canal, em nada do tipo. Uma coisa tão simples, alguém que se posicionou com uma opinião diferente da minha. Então, quando a gente decide, no caso, dar um passo novo, quando nós decidimos nos posicionar, e nós temos, isso faz parte da vida, nós temos que fazer isso. Isso faz parte da vida, sabe? Às vezes a gente quer acertar o tempo todo. E ótimo, a gente tem sempre que buscar meios de, sim, acertar. Ninguém gosta de errar. Mas muitas vezes esses erros, eles se transformam em medos, se transformam em monstros mesmo gigantes que nos impedem de avançar. E, na verdade, nós deveríamos, né, e devemos buscar o quê? Os desafios, os medos, as adversidades, a zona de desconforto, na verdade, deve ser um combustível para que a gente busque o nosso próprio desenvolvimento, para que a gente busque o amadurecimento. Se você é cristã, assim como eu, para que a gente busque qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, o que Ele está querendo me ensinar com aquilo ali, sabe? O que Ele está querendo produzir em mim por meio daquela situação. E não, na verdade, paralisar e simplesmente não fazer mais nada. Ou mudar, ficar sempre mudando, pulando de galho em galho, ao invés de iniciar algo e tentar e de fato ver o que vai acontecer e melhor, buscar meios de evoluir. Acho que esse é o ponto. Buscar meios de evoluir e não de paralisar. Ou seja, avançar e não retroceder. Eu sei que isso é difícil, para mim é um grande desafio. É um grande desafio, gente. Eu não sou a pessoa que lida bem na zona de desconforto. Eu sou a pessoa, assim, motivada, que quer avançar, que tem muitas ideias, sabe? Eu tenho criatividade. Tem alguns períodos que eu não tô com a mente tão criativa assim, porque quando a gente passa por muitos problemas ao mesmo tempo, a nossa criatividade meio que vai embora, sabe? A gente fica muito preocupada, a ansiedade traz essa preocupação muito forte. Mas eu sou a pessoa ativa, só que ao mesmo tempo eu também sou essa pessoa que atemoriza. Eu sou a pessoa que... E se eu me arrepender? Por exemplo, uma coisa muito simples. Eu tenho cabelo cacheado, eu resolvi fazer essa escova no cabelo, que não é definitiva pra alisar totalmente, sabe? Mas eu tô pensando em alisar totalmente meu cabelo. E eu fico, ai meu Deus, se eu me arrepender? E sabe, uma coisa pequena, e às vezes com coisas pequenas a gente também faz isso. Eu não tô dizendo que você tem que alisar o cabelo. Pelo amor de Deus, você sabe o que você faz. Mas eu tô dando um exemplo simples assim, que eu já tava refletindo sobre esse assunto, sobre esse sentimento, sabe? Sobre essas hipóteses que a gente vai criando na nossa mente, que nos impedem de fazer coisas e de viver coisas boas também, sabe? E aí eu pensei sobre isso, eu falei, gente, mas se eu me arrepender de alisar meu cabelo, o máximo que vai acontecer é eu ficar chateada, ter que deixar ele crescer, como eu já fiz transição uma vez, e cortar o cabelo e lidar com aquilo ali. Eu vou ter que aprender a lidar com aquilo ali. Ou eu vou viver amargurada, frustrada. E aí a gente escolhe. Ou eu vivo amargurada e frustrada, ou eu pego o limão e faço uma limonada, ou eu fico chupando... Nossa, que exemplo. Ou eu fico chupando limão ali, azedo, azedo, azedo. Então a gente escolhe. A gente escolhe. E eu quero deixar essa mensagem aqui, essa reflexão, nessa conversa de hoje pra gente. É o seguinte, essas hipóteses negativas que vão surgindo no meio do caminho, situações que vão, ou melhor, surgir no meio do caminho são situações, mas as hipóteses vêm antes da situação. Ou seja, você nem deu um passo.
Você nem deu o passo e aí você já tá desistindo. Antes mesmo de começar, gente, como é que pode um negócio desse? Às vezes eu paro pensando e falo, gente, mas como é que pode? Pra fazer uma escova simples, eu fui no salão pra outra coisa. E na cadeira pensei, falei, não, acho que eu vou fazer um tratamento, alguma coisa pra ver se me ajuda a disciplinar esses cachos. Aí eu pensei, mas e se eu não gostar? E se depois, quando eu lavar, não voltar o meu cacho como ele é e tal? Eu falei, quer saber? Não, eu tô disposta a fazer isso aqui, e eu vou fazer isso aqui, e vamos ver no que vai dar. Não é sempre que a gente vai fazer isso, é claro, a gente tem que ter responsabilidade. Eu não tô falando pra você ser irresponsável na sua vida. Eu tô dizendo que é bom, é importante nós mapearmos isso em nós. Em coisas que a gente deveria fazer, a gente não faz, fica postergando, porque a gente fica criando as hipóteses do e se. Aí junta as hipóteses do e se, junta também coisas que vão surgindo no meio do caminho e a gente paralisa. Mas na verdade a nossa resposta mediante ao e se deve ser o iniciar. A nossa resposta mediante a uma dificuldade ou algo que é um medo para nós, ou algo que nos incomoda, uma opinião contrária, divergente ou uma adversidade deve ser buscar um caminho para lidar com aquela situação da melhor forma e conseguir chegar no resultado que a gente tanto espera. Então eu espero que essa reflexão tenha falado com você, sabe? Não tenha medo de ser vista tentando, não tenha medo de, e se eu não souber lidar? E se eu me arrepender? Não tenha esse medo, não deixe com que isso paralise coisas importantes que você precisa fazer na sua vida. É sobre isso, não é sobre ser irresponsável. E eu vou viver a vida, eu vou fazendo e não tô nem aí. Não, não é isso. Mas é sobre não viver também paralisada, mediante a essas circunstâncias, a essas hipóteses que nós criamos e também os desafios que nós vamos encontrando durante o caminho, tá bom? Eu espero que tenha falado com você essa reflexão. Se você gostou, compartilha com alguém também que você acha que precise ouvir isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte aqui e fique aqui com a gente pra gente conversar mais, tá bom? Tchau, tchau!